ótima tarde para você! Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a nutricionista Silene Bica Dias. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Uma boa tarde a todo mundo da TV Farol. Eu tenho uma boa pergunta para começar hoje. A importância da alimentação saudável no nosso dia a dia, para a saúde e o bem-estar. Então, a alimentação ela é a principal base de tudo, né? Para promover a nossa saúde, o nosso bem-estar físico e intelectual também. As pessoas hoje se sentem muito cansadas, muito fadigadas, a rotina é muito exaustiva, né? E se a gente não tiver com o corpo bem nutrido, os sinais, os reflexos, os sintomas da gente não cuidar do corpo, não cuidar da saúde, vão ser enormes. Às vezes as pessoas acham, eu estou muito cansada pelo estresse. Sim, pode ser pelo estresse, mas agravado por a gente não estar nutrindo bem o nosso corpo, né? Não tomando água, não praticando atividade física, e a gente vai ter reflexos, né, importantes, significativos para a nossa saúde. Quantas doenças têm sido diagnosticadas tão precocemente e que às vezes eram bem tardias, né, como Alzheimer e outras, porque a gente se alimenta mal, porque a gente nutre mal as nossas células, os nossos neurônios, e a gente vai desgastando nessa loucura, no frenesi que é a nossa vida, né? É muito difícil, às vezes, a gente regrar uma rotina e ter um hábito saudável. Eu entendo isso porque também trabalho fora, tenho filhos, né? É uma rotina doida, mas se a gente não priorizar a nossa saúde, se as nossas escolhas não forem pautadas em fazer o básico, que é nutrir o nosso corpo, dar nutrientes para ele funcionar bem, o resto todo vai funcionar errado. Silene, e o que tu acompanha dos teus pacientes? Qual é os alimentos que eles têm mais dificuldade? Dificuldades para consumir? Normalmente legumes e verduras, né? Porque são pouco palatáveis. A indústria de alimento, ela quer vender. Então ela faz alimentos hiper palatáveis, né? E fácil, tu abrir um pacotinho e aí tu sai já comendo. Não necessita nenhum pré-preparo, não precisa de um descascar. E as pessoas hoje querem muito essa facilidade, né? Só que a indústria não colocaria um brócolis desidratadinho dentro de um saquinho. Se eles forem colocar um brócolis, eles vão adicionar sal e açúcar para a hora que tu colocar na língua, tu começar a salivar e dizer, isso é muito bom. E tu querer continuar comendo, né? Falei, a brincadeira do brócolis, não existe brócolis desidratado, pelo menos eu não conheço, né? Existe mix de legumezinhos assim desidratado, que é uma alternativa, mas claro, a indústria bota ali gordura para ele ficar mais creque-creque, bota mais sal, para que a hora que cair na língua, a gente salivou e o cérebro já atiça e diz, isso é muito bom. Dificilmente alguém tem compulsão alimentar por couve, né? Assim, não consegui parar de comer banana, eu comi o cacho inteiro, né? Se tu tá com muita fome, de repente tu come 3, 4, 5 bananas, mas tu consegue parar. Agora, quando tu pega, sei lá, uma pizza com 12 fatias, tu tá com fome, em 4 fatias já passou tua fome. Mas aquele é um alimento hiperpalatável. E aí tu diz, tá tão bom que é só mais um pouquinho. Aí tu já tá assim entupido e diz, só falta mais 2 para eu acabar essa pizza. Então, vou comer só mais 2, né? Diferente se o alimento não for hiperpalatável, né? Diferente se for um alimento in natura, pouco processado, um arroz com sal, né? E quanto mais sal, as pessoas que têm dificuldade de maneirar nas quantidades, a minha dica é diminuir o sal. Porque as coisas com muito sal vão te fazer salivar mais. E aí tu vai ter vontade. E a mesma coisa para quem não consegue comer legume e verdura, né? A dica é temperar. Porque ninguém come um bife, um pedaço de frango ou um bife bovino sem botar um tempero, sem botar um sal, pimenta, alho. Se a gente for pegar e cozinhar só a carne e for comer, a gente vai dizer, nossa, que coisa ruim, que sola de sapato, né? Mas aí a gente tempera com alho, sal e a gente come e diz, que bifinho gostosinho. E as pessoas querem comer alface, querem comer brócolis, couve-flor e na primeira vez dizer, que delícia, nossa, como é gostoso. E sem temperar, sem fazer lá um brócolis, uma couve-flor
ao alho e azeite, por exemplo, que já fica mais temperadinho, sem moer uma pimentinha, um sal em cima para comer. Então as pessoas querem, assim, da noite para o dia, estar comendo alimentos in natura, para quem sempre comeu industrializado, e talvez isso seja mais frustrante para quem começa a fazer uma dieta, que no primeiro mês diz, nossa, vou mudar tudo, né? Aí começa a comer um monte de salada sem tempero, começa a comer porções pequenininhas, aí chega uma hora que diz, ai, chutei balde, não aguentei. Porque as mudanças não foram comportamentais, né? Foram assim, eu quero perder 2 quilos esse mês, eu quero entrar no vestido de noiva no final do ano. E aí fazem com aquele objetivo. As pessoas precisam entender que é muito mais do que isso, né? A nossa saúde cobra isso da gente. Certeza. E aí acho que o mais difícil talvez seja legumes e verduras verdes, e que a gente pode começar fazendo em preparações, em misturinhas, né? Um arroz com couve, um arroz com mostarda, um arroz com brócolis, um quiche com espinafre, com brócolis, até que as pessoas acostumem mais com este paladar, que esteja mais familiarizado. E acho que facilita um pouco se a gente for introduzindo aos pouquinhos. Não necessariamente já colocar metade do prato só de brócolis e sem nada de tempero. E a criatividade ajuda esses pacientes nessa hora, né? Google, a amiga, ajuda bastante, né? Então, assim, hoje tem muitas receitas. Se a gente colocar receitas com couve-flor, tu vai ver arroz de couve-flor, risoto de couve-flor, né? Um quiche de couve-flor, massa de pizza com couve-flor. Então, assim, a gente consegue fazer uma seleção muito legal de receitas via internet, pesquisa de internet mesmo, né? E, na verdade, são dicas muito importantes até, porque o alimento em si, ele não vai ser tão gostoso quanto bem temperadinho, né? Uhum. Isso é uma dica muito boa, gostei. Eu vejo uma outra dificuldade, né? É aquelas pessoas que se dizem chocolatras ou amantes de algum produto e que, às vezes, ao invés de comer em porções reduzidas, resolvem trocar pela versão fit ou pela versão diet, e que, na maioria das vezes, vai dar erro, vai dar ruim, que a gente fala, E uma né? grande decepção, né? Porque o paladar não é o mesmo, às vezes tem um sabor mais amargoso no fundo e não necessariamente seja mais saudável. Um chocolate diet, por exemplo, ele tem muito mais gordura, porque para dar cremosidade, para eles tirarem o açúcar e conseguir uma consistência próxima ao do chocolate, eles tiram o açúcar, botam adoçante, mas adicionam gordura. Quando tu vai ver, as calorias são iguais ou até superiores. E dependendo do tipo de adoçante, um adoçante artificial, pode causar mal. Se a pessoa gosta mesmo do chocolate e quer, dá para incluir numa dieta saudável, desde que a porção seja pequena. Melhor que a pessoa consuma uma barrinha pequena de chocolate ao leite do que consuma meio quilo de um chocolate diet, né, em que a qualidade não é a mesma. A gente tem que aprender a ler rótulos, fugir de tudo que é artificial e tentar ir reduzindo porções. Não precisa tirar, né, em primeiro momento. Claro, se tiver alguma doença, né, tá com diabetes, a gente tem essas alternativas, né? Chocolates diet, por exemplo, que eu citei agora, eles foram produzidos para um fim dietético, para um grupo de pacientes, um grupo de pessoas que não podem consumir açúcar. E aí é outra opção, né? Mas para as pessoas, assim, pararem de fugir sempre para coisa fit ou, né, os falsos fits, porque tem muito merchandising, muita coisa. O biscoito é fit. Botaram uma farinha integral e ele se tornou fit. Mas tu vai ver a composição, tem gordura hidrogenada, tem um monte de açúcar. Será que aquilo é realmente fit, né? Então acaba que a embalagem engana muito, né? É preciso ter esse cuidado. Tem que cuidar, com certeza. E é verdade que toda pessoa que se envolve fazendo alimentação, ela está mais sujeita a dar certas dietas? Não necessariamente. Eu acredito que está muito mais relacionado à rotina, porque eu tenho pacientes em que não querem cozinhar, não gostam de cozinhar e possuem um esquema de alguém que entrega marmite nas porções em que precisa, né? Então, assim, hoje a gente encontra muitas pessoas que fazem marmita saudável e desde que tu tenha uma constância, né, em que tu organize a tua vida,
Eu acho que está muito mais, o dar certo está muito mais na mudança comportamental e de rotina, tu assumir novos comportamentos, novas rotinas, né? Entender que a alimentação precisa te nutrir, que não é o prazer momentâneo, né? O prazer momentâneo é muito legal, ter memória afetiva, o bolo de cenoura da avó, isso tudo é muito legal. Mas será que eu posso comer bolo de cenoura no café da manhã, no lanche da tarde, antes de dormir de novo? Né? Então, eu entendo que a alimentação é um conjunto de coisas que mexe com o emocional, mas acho que para dar certo a pessoa tem, em primeiro momento, querer. Eu sempre falo, né? O corpo alcança o que a mente acredita. Nem sei quem falou essa frase, mas eu replico muitas vezes porque eu realmente acredito. E aí a tua organização para que isso aconteça. Tem pessoas que gostam da cozinha e tem pessoas que não gostam. Eu não acho que vale a pena a gente obrigar alguém a ir para a cozinha, cozinhar e fazer coisas, mas é botar na balança, né? Se eu não vou pedir para ninguém fazer a minha comida, se eu não tenho uma cozinheira para fazer a minha comida, eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que ir para um restaurante que tenha esse cuidado, que tenha variedade de alimentos. Eu vou sair para almoçar e já vou pegar uma marmitinha no restaurante para o meu jantar. Então é muito mais a organização, né, e mudar o comportamento, as escolhas alimentares do que todo mundo ter que virar um chefe de cozinha. Mas nesse processo ainda tem muitas pessoas que gostam também, né? Que se descobrem gostar de cozinhar, porque é uma maneira de se organizar, de preparar, de ter aquele tempo, né? Isso é bacana também. Eu acho maravilhoso. Eu digo que eu sou da cozinha da preguiça, né? Eu saio de casa às 6 da manhã e volto às 7 da noite. Eu vou ter muito tempo para ficar cozinhando? Não tenho. Mas eu tiro, eventualmente, nos finais de semana, para fazer várias marmitinhas e deixar várias coisas prontinhas para que eu chegue em casa e eu consiga só ir lá e aquecer, né? Então, eu faço o feijão e deixo lá 1 quilo de feijão pronto em vários potinhos pequenininhos. Eu deixo arroz pronto em vários potinhos pequenininhos, numa porção em que a minha família vai usar. Eu deixo pronto a proteína, né? Eu faço lá um molhinho de carne, outro molhinho de frango. Já deixo os peixes grelhadinhos, tudo embaladinho. A hora que a gente vai comer, é só tirar. Hoje eu quero comer peixe. Tira e descongela e vai aquecer. Tem pessoas que dizem, ai, comida requentada. Eu prefiro uma comida requentada saudável do que ir para um fast food qualquer da vida, né? Então, são escolhas. E ter aquele gostinho de casa e ter as opções ainda, sim, né? Para não ser uma comida repetida. Sim, eu faço muita coisa e congelo. E eu faço muita coisa na hora, assim, né? Esses dias eu cronometrei quanto tempo levava para fazer um pãozinho de frigideira. Então, assim, 2 colheres de aveia, um ovo, tu mistura e larga numa frigideira. Dourou de um lado, dourou do outro. Em 4 minutos eu tinha terminado, né? Então, é algo prático, que tu não suja um monte de coisa dentro de casa. E eu não precisei sair de casa para comprar pão, voltei para casa, né? Assim, faço muita panquequinha de frigideira, assim, rápida. E é algo que sacia também, né? Sacia e é gostoso, e aí eu posso variar. Um dia eu como essa panquequinha de aveia, no outro dia eu como com polvilho, no outro dia com farinha de tapioca. No outro dia eu faço essa mesma coisa, ao invés de botar na frigideira, eu coloco um queijinho ralado, 2 colheres de polvilho, um ovo, 1 minuto e meio no micro-ondas, um pão de queijo de micro-ondas. Então, assim, maravilha. É muito rápido, é prático, é só a gente estar disposto. E aí eu não sou nenhuma Masterchef, não, né? Eu digo, como eu falei no início, é a cozinha da preguiça. São coisas rápidas, práticas, que não vão onerar. Eu não vou me atrasar para o serviço fazendo isso. Silene, eu tô adorando as tuas dicas, mas a gente vai precisar ir para um rápido intervalo e já já estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com a Silene, ela é nutricionista e estamos falando de várias dicas, né? Eu tô adorando receber as dicas de hoje. Eu tô gestante e eu quero saber também dicas para as gestantes, para as mamães nesse momento precisam se alimentar melhor, né?
Sem dúvida. Os primeiros 1000 dias, né, tem a propaganda do Ministério da Saúde, né, que os primeiros 1000 dias da criança é essencial. Então, é todo o período de gestação e o primeiro ano de vida, toda a introdução alimentar, o que a mãe come, né? Uma mãe gestante não pode comer pensando por 2 em quantidade, mas pensar na qualidade pelos 2, né? Porque o bebê não está tendo escolha, ele está recebendo aquilo que a mãe se alimenta. No inicinho da gestação, eu não sei se tu chegou a enjoar muito, mas as mães que enjoam muito, algo legal para se fazer é o uso do gengibre, né? Lasquinha de gengibre para mascar, chupar gelo, porque isso tudo inibe a náusea, inibe a vontade de vomitar. Os meus primeiros 3 meses foram bem sofridos, eu chupava muito gelo. Isso ajuda Mas essas bastante. dicas são muito legais, porque a gente vai procurando, né? Porque a gente quer uma solução. Sim, e coisas mais cítricas, né? Então, pegar a rodelinha de abacaxi, congelar e chupar o abacaxi congelado. Ele é cítrico, né? E é gelado, então isso também inibe. A mãe vai estar se nutrindo, né? A mãe não precisa entrar em pânico, do tipo, não conseguir comer o dia inteiro, ou só parou 2 colherinhas de arroz. Tá tudo certo. O corpo faz adaptação, claro que o corpo da mãe vai sofrer, porque às vezes para mandar cálcio para o bebê, tira do osso da mãe, né? Mas o bebê não vai ter carência porque o corpo faz uma adaptação. Isso estou falando em caso a mãe não consiga se alimentar. Mas no momento que a mãe consegue começar a se alimentar, ela precisa pensar pelos 2 e escolher aquilo que é mais saudável, não o que é mais palatável, aquilo que está dando vontade, né? Então, assim, recorrer a um fast food, existem vários estudos que mostram que o fast food, rico em gordura hidrogenada e gordura trans, alteram o QI da criança. E as mães que consomem suplementos de ômega 3, as crianças têm um QI maior do que das mães que não suplementaram durante a gestação e a amamentação. Então, olha a importância de uma mãe cuidar da alimentação, de suplementar, para o seu filho ter um bom desenvolvimento, né, cognitivo, cerebral, para evitar doenças cardíacas também. Bem no finalzinho da gestação, ali do 6º mês em diante, né, o período em que tu te encontra agora, é importante as mães não tomarem suco de uva e não consumirem chocolate amargo, porque pode fazer alteração na formação da parte cardíaca do bebê. E quantas mães, né, a gente está numa época aí de Páscoa, próximo período de Páscoa, vão ganhar chocolate. A família normalmente não sabe, muitas gestantes não sabem disso, mas do 6º mês em diante, nada de vinho, que as mães normalmente não bebem durante a gestação, né, mas vinho, suco de uva e chocolate, o cacau mesmo, ele é contraindicado nesse período. E existem outros alimentos também que não são indicados para esse período da gestação? Chás em geral, não existem estudos, né, mostrando segurança para chás, inclusive chá de camomila, que muitas gestantes às vezes tomam para acalmar. O chá de camomila, ele pode aumentar risco de hemorragia durante o parto ou um parto prematuro. Então, às vezes a gente pensa que é algo simples, né? E que não é tanto. Então, os chás a gente precisa cuidar. O único chá, assim, realmente documentado está o chá de gengibre, né? Deu vontade de tomar um chá de hortelã, algo eventual, tá tudo bem. Mas ter chás como algo terapêutico, vou tomar chá de camomila todo dia de noite para acalmar, isso não é interessante. É totalmente prejudicial, então, para essa gestante. A gestante precisa evitar. Algumas ervas, elas podem ser tóxicas, né, para o bebê. Então, não é interessante. Ou aumentar o risco de um parto prematuro. Hoje existem estudos com suplementação de creatina, mostrando menos risco de pressão alta para as mães e menos risco de parto prematuro das mães que suplementam creatina. Um suplemento que normalmente as pessoas usam para quem está malhando, quem está na academia, né? Mas é um suplemento que hoje está muito em voga e muito utilizado com gestante também, assim, com alguns benefícios. E no mais é comer saudável, né? O mais colorido possível, vindo este colorido de legume, de verdura, de frutas. Deu vontade de um doce? Vai comer uma fruta, vai mastigar a fruta, vai saborear, né? Fazer sorvete de banana. Ai, tô louca de vontade de comer sorvete. Então,
Vamos pegar a manga, cortar ela, congelar e bater num processador e fazer um sorvete de manga? Vamos descascar uma banana, cortar ela, deixar congeladinha e a hora que deu vontade de comer um sorvete, bate ela no processador? Então, assim, a gente tentar ir para o mais natural possível e o menos industrializado seria o melhor para todo mundo, mas para uma gestante como prioridade, né? Uma pergunta importante também em relação ao bebê recém-nascido. Que alimentos que a mãe deve evitar para não causar cólica no bebê? Isso tem muita controvérsia, tá? Não existem estudos em que mostrem que um alimento X cause realmente um desconforto no bebê. Mas a mãe vai ir percebendo isso de forma individual. Não existe assim, couve mãe não pode porque couve dá cólica no bebê. Isso não. Mas se a mãe tiver reações alérgicas ao glúten, a um leite, né, proteína do leite, e a mãe gerar anticorpos, isso vai passar para o bebê e vai causar um desconforto. Então acaba sendo muito individual. Como eu disse, os estudos são bem controversos, um diz que tem, outros que não, mas são com menos evidência científica, sabe? Com pouca força, estudos com pouca força. O que não quer dizer que não exista correlação. Só é uma correlação muito difícil, muito variável, de família para família, né? De mãe e bebê. Então, isso precisa ser avaliado de forma realmente individual, de ter uma conversa de um profissional, de um pediatra, de uma nutri que acompanhe e que possa dar bem essa orientação para a família. Então a gente vai seguir no processo. E em relação ao desmame, aquela parte ali da alimentação que o bebê está começando, quais são os primeiros alimentos indicados? Então, a gente normalmente começa com frutas, né? Mas eu acho legal a gente cuidar que não é um termo de desmame. Até 1 ano, a prioridade é a amamentação, né? A comida deste bebê vai ser apresentada, né? Essa introdução alimentar, ela vem para a gente apresentar um mundo novo para a criança, que até os 6 meses estava acostumado a sugar o peito da mãe, ou na impossibilidade da mãe amamentar, foi o uso de fórmula, com a proteína do leite mais quebradinha, né? Tudo ajustado. Quando a gente começa a apresentar essa alimentação para o bebê, ela vai ser complementar. O leite continua sendo a prioridade. Ele não é bem um desmame, porque a gente segue amamentando pelo menos até os 2 anos. E até 1 ano, o leite materno é a prioridade, a segurança e a nutrição completa do bebê. Mas a gente começa a apresentar texturas diferentes. Os bebês costumam fazer uma protusão de língua, né? Botar a linguinha para fora. E às vezes os pais pensam assim, ele não gostou desta fruta. Não, é uma textura diferente, ele tem que trabalhar uma musculatura diferente que não estava acostumado, né, na amamentação. A gente costuma oferecendo uma frutinha por dia, né, de frutas menos cítricas para não causar uma assadura, e vai vendo se a criança tem alguma alteração. Se tem uma alteração no formato, no cheiro do cocô, se teve cólica ou não teve. Então, assim, nunca oferecer mais de uma coisa diferente no mesmo dia. E aos pouquinhos. Passados os primeiros 15, 20 dias, já dá para a gente começar a oferecer um arrozinho, uma batatinha. Mas normalmente a gente começa com paladar doce, porque o leite tem um paladar mais adocicado para a criança ir acostumando com as texturas, né, com esta novidade. E esse momento tem que ser de brincadeira, de prazer para os pais. Não pode ser, meu filho não come nada, ou ele cospe tudo, essa fruta ele não gostou. Para a criança realmente não gostar, a gente tem que oferecer 9, 10 vezes aquele alimento. De formas diferentes, porque às vezes a criança não gostou foi da textura. Eu dei uma maçã raspadinha, ela não gostou da maçã raspadinha, mas eu coloquei essa maçã raspadinha no micro-ondas e virou um purezinho mais molinho, salientou mais o paladar. Na forma de purezinho ela curtiu mais. Então a gente vai fazendo, né, ao longo do caminho mudanças de textura, apresentando de formas diferentes. Usando a criatividade. Que aí a criança vai aceitando. Dificilmente a criança não come alguma coisa. Normalmente não come, assim, se realmente pode ter algum alimento que não goste, né? Mas normalmente eles estão sendo apresentados com tanta frequência, por exemplo, a banana e a maçã, que o dia que oferece uma manga, se essa manga é muito eventual,
eles torcem mais a cara, comem menos, e aí os pais dizem, ai, a manga não gostou. Não, eles vão se familiarizando. Quanto mais frequente for a exposição a paladares diferentes, dá um kiwi, né? Então, a criança vai pegando texturas diferentes, a paladares diferentes. A minha filha pequena chupava limão, que nem eu consigo chupar limão, assim. E ela amava, a cara dela, assim, era de prazer consumindo um limão espremido, assim, direto na boca. Então, às vezes as pessoas dizem, ai, morango sem açúcar, pobrezinha dessa criança. Pobrezinho é das crianças que são expostas ao açúcar ou industrializados antes de 2 anos, né? Porque normalmente as pessoas sabem, têm um conhecimento de que isso não é saudável, que isso não faz bem, isso aumenta risco de diabetes, isso aumenta risco de infarto. Se a pessoa tem posse deste conhecimento e ainda assim oferece para o seu filho, eu penso como maldade é oferecer algo industrializado em que a pessoa sabe que faz mal. Quem bota refrigerante, me dói muito ver criança com refrigerante dentro de uma mamadeira. As pessoas não deveriam nunca tomar refrigerante, né? Nem adultos, mas porque todo mundo sabe. Qual adulto hoje não tem o conhecimento de que refrigerante não faz bem? Que aumenta um risco de câncer, que aumenta o risco de doença inflamatória intestinal. Acho que todo mundo tem o conhecimento de que refrigerante não faz bem, que causa gastrite. Mas a pessoa vai lá e diz, mas é tão bom, e aí tá tudo certo. Mas um adulto teve essa opção e escolheu. Agora uma criança em que um adulto acha bonitinho colocar numa mamadeira, isso me dói. E na verdade essa introdução alimentar, ela é a oportunidade dos pais de fazerem diferente, né? Por exemplo, se sabem que a vida não levou eles para esse caminho, mas, por exemplo, a insistência, né? Mas é uma insistência boa. Porque, como tu disse, de 9 a 10 vezes para a criança não gostar, né? Ou fazer esse oferecimento para fruta. E é realmente essa oportunidade de fazer algo novo e fazer o bem para o filho, né? Sim, sem dúvida. Eu quero te agradecer a oportunidade hoje, por todas essas dicas maravilhosas. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço pelo convite, espero realmente ter contribuído. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.